Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, eu preciso de primeiro entender o que é um diagrama de fase, né? O diagrama de fase de uma substância é um gráfico que tem no eixo aqui Y, pressão, e no eixo X, temperatura. E na sequência que a temperatura aumenta e que a pressão aumenta, a substância ela altera os seus estados físicos de sólido, líquido e gasoso. Então, aqui, em regiões de baixa temperatura e de alta pressão, sólido. Regiões de temperaturas médias e de médias a alta pressão, líquido. Regiões de alta temperatura, de baixa pressão, gasoso. Tá? Isso vale para qualquer gráfico de distribuição. Desculpa. Qualquer gráfico de diagrama de fase. Sólido, líquido e gasoso. Bom, o exercício me disse que se eu fizer uma compressão isotérmica do CO2 a 25 graus e 1 atm, até passar para o estado líquido, eu consigo pegar o CO2 gasoso e passar ele para o estado líquido. O que é uma compressão isotérmica? Compressão isotérmica é comprimir, é diminuir o volume sem alterar a temperatura. Se eu estou diminuindo o volume, o que eu estou fazendo com a pressão? Aumenta ou diminui? Se eu pegar uma seringa, colocar na ponta do dedo e pressionar o êmbolo, a pressão aumenta ou diminui? Aumenta, não é isso? Então, se eu pegar aqui, ó, CO2 gasoso, se eu pegar CO2 gasoso em azul aqui, ó, na temperatura de 25 graus, e passar de 1 atm, pressão de 1 atm, até chegar na fase líquida, eu preciso de comprimir esse gás até que pressão? 67 atm. Então, para passar o CO2 do estado gasoso para o líquido, eu tenho que aumentar a pressão dele até 67 atm. É o que acontece com a botija de gás. O gás que está dentro da botija de gás, ele era gasoso, e quando ele foi comprimido dentro da botija, ele passou para o estado líquido. E ali a pressão dele está bem mais alta do que a pressão de 1 atm. Porque eu precisei de passar do estado gasoso para o estado líquido, sem alterar a temperatura. É claro que a temperatura ambiente ela altera um pouco, mas sem alterações bruscas de temperatura. Então, ele está lá dentro, mantendo a sua compressão em alta pressão. Então, para fazer essa compressão isotérmica, inicialmente a 25 graus e 1 atm até o estado líquido, esse gás teve que ser submetido a uma pressão Y. A pressão Y foi a pressão de 67 atm. Então, para passar do estado gasoso para o líquido, eu preciso de aumentar a pressão até 67 atm. Bom, depois, para passar esse CO2 para sólido, eu posso fazer uma rápida descompressão até 1 atm. E aí, essa descompressão ocorre um forte abaixamento da temperatura e o aparecimento do CO2 sólido. Então, eu fui nele aqui líquido, aí eu pego esse líquido agora, ó, e abaixo a pressão até 1 atm e resfrio rapidamente. Para ele passar aqui do líquido para o sólido,
nessas condições, eu preciso de abaixar a temperatura até que grau? Até menos 78 graus Celsius. Então, se eu pegar o CO2 gasoso e submeter ele a temperaturas de menos 78 graus, eu consigo fazer com que ele se torne sólido. Nessa pressão de 67, eu não preciso chegar a menos 78. Se eu chegar a menos 57, eu já tenho ele sólido. Então, aumentando a pressão, eu diminuo aqui os custos com redução de temperatura. Então, o gráfico ele me permite com que eu trabalhe essas transformações do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Do gasoso para o sólido, desde que eu trabalhe a temperatura e a pressão. Então, para fazer CO2 sólido a partir de CO2 gasoso, primeiro eu faço uma compressão a 67 atm, e depois eu faço uma descompressão rápida e uma redução de temperatura até menos 78. Não, já sei. Sérgio Antônio. Tá certo, pessoal? Bom, vamos ao outro exercício aqui, ó. Considere clorofórmio, etanol e água, todos líquidos a temperatura ambiente. A dependência das pressões de vapor dos três líquidos em função da temperatura é mostrada no gráfico ao lado. No topo de uma certa montanha, a água ferve a 80 graus. Nesse local, dentro dos limites de erro de leitura dos dados, responda. Qual a pressão atmosférica da montanha? Na sua temperatura de ebulição, o clorofórmio apresenta pressão de vapor igual à do etanol. A que temperatura? Qual solvente é mais volátil na montanha? Explique por que a volatilidade é diferente entre as substâncias. Quais as temperaturas de ebulição dos líquidos apresentados? Bom, esse exercício envolve alguns conhecimentos que nós já discutimos na aula passada e alguns conhecimentos que a gente discutiu na química geral. Na aula passada, nós discutimos que um líquido, ele ferve ou ele entra em ebulição quando a pressão Oi, Camila. Está muito acelerado? Então vamos lá, vamos diminuir então. Quer que repetem o exercício anterior? Então vamos lá. Esse exercício aqui é uma revisão sobre a aula de propriedades coligativas, que nós discutimos na semana passada. O primeiro exercício fala do diagrama de fases do estado físico de CO2, diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois ou mais estados físicos. Um método de produção do gelo seco, que é o CO2 sólido, envolve duas etapas. A primeira etapa é uma compressão isotérmica do CO2 gasoso, inicialmente a 25 graus Celsius e 1 atm, até passar para o estado líquido. A segunda fase é promover uma rápida descompressão até 1 atm,
processo no qual ocorre forte abaixamento da temperatura e aparecimento do CO2 sólido. Em 1, a pressão mínima a que o CO2 gasoso deve ser submetida para começar a liquefazer a 25 graus Celsius é Y. E em 2, a temperatura que deve atingir é X. Então, de acordo com o gráfico, qual que é os valores de X e Y? Então, vamos lá. Diagrama de fases é um diagrama onde eu tenho a relação da pressão com a temperatura. Todas as substâncias possuem o seu diagrama de fases. Esse diagrama de fases é para a substância CO2. O diagrama de fase me diz quais são as temperaturas e as suas respectivas pressões que fazem com que uma substância esteja no seu estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, na pressão de 1 atm. 1 atm é a pressão de 1 atmosfera. É a pressão que a gente tem sobre a nossa cabeça. É a pressão que tem sobre as cidades que estão no litoral. É a pressão atmosférica. 1 atm. Essa pressão aqui, ó. Nessa condição de 1 atm, o que acontece com o CO2? Ó, menos 180 graus. Desculpa, menos 78 graus. É a temperatura que encosta aqui em 1 atm. Cruza aqui 1 atm. O gráfico do CO2 cruza exatamente nessa temperatura e nessa pressão. Nessa condição aqui, ó, ao longo de toda essa linha vermelha, o CO2 está no estado sólido, mas aqui, ó, ele também está no estado gasoso. Então, nessa região aqui, eu tenho uma mudança de fase, uma sublimação do CO2 do estado sólido para o gasoso. Nessa região aqui, ó, eu tenho uma mudança de fase do CO2 do estado sólido para o estado líquido. E nessa região aqui, ó, eu tenho uma mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso. Então, a 1 atm, se o CO2 estiver em temperaturas maiores do que menos 78 graus, o CO2 estaria nessa região aqui, ó, gasoso. Então, na temperatura ambiente, que é 25 graus, cruzando 1 atm aqui, ó, o CO2 se encontra no estado gasoso. Agora, veja se eu pegar, por exemplo, a pressão de 67 atm. Se eu pegar o gás e pressionar ele, passando a pressão de 1 para 67 atm. Agora, nessa pressão aqui de 67 atm, na temperatura de menos 78, o CO2 está no estado sólido. Para eu saber qual é o estado, eu sempre tenho que cruzar os eixos, ó. Então, a menos 78 e a pressão de 67, o CO2 está no estado sólido. Mas olha cá, olha aqui. Numa temperatura, por exemplo, de 0 grau a 67 atm, o CO2 está no estado líquido. Numa temperatura de 10 graus Celsius
a 67 atm, o CO2 está no estado líquido. Agora, numa temperatura de 25 graus e 67 atm, o CO2 está no estado gasoso, mas também está no estado líquido. Está nessa interface aqui ó, de mudança de fase. Então, a temperatura mínima, a pressão mínima que eu preciso de exercer sobre o CO2 a 25 graus para que ele passe do estado gasoso para o estado líquido é de 67 atm. Se eu fornecer uma pressão a 25 graus menor do que 67, ele continua gasoso. Se eu fornecer uma pressão maior do que 67, ele já é líquido. Então, para mudar do estado gasoso para o líquido, eu preciso de uma pressão mínima de 67 atm. Agora, olha só. Se eu aumentar a temperatura para 31, mesmo que a minha pressão fique em 67, o CO2 continua gasoso. Gasoso. Então, para mudar o CO2 do estado gasoso para o líquido, eu preciso de uma temperatura de 25 e pressão de 67. Tá? Para mudar o CO2 de gasoso para líquido, na temperatura de 31, eu preciso subir a pressão para 73. Então, eu até passo o CO2 para o estado gasoso numa temperatura maior. Mas aí eu vou precisar de maior pressão. Então, o que o exercício me perguntou é se a pressão mínima, qual é a pressão mínima do CO2 para passar do estado gasoso para o líquido, liquefazer, a 25 graus. Então, a 25 graus, a pressão mínima que eu tenho que ter é de 67 atm. Essa é a minha pressão mínima. Meu valor de Y, então, é 67 atm. Agora, se eu pegar esse CO2 aqui no estado líquido e comprimir ele a 1 atm, qual que é a temperatura mínima que eu preciso de chegar para que ele passe para o estado sólido? Então, ele está aqui, ó, estado líquido. Uma pressão de 67 e a temperatura de 25. Para eu passar para o estado gasoso, tem duas condições, ó. Ou eu vou abaixando a temperatura até uma temperatura aqui próxima de menos 50 graus Celsius, tá? E mantém a pressão elevada. Ou eu posso reduzir essa pressão, por exemplo, ó, a 5 atm, e essa temperatura passa a ser menos 57 graus Celsius. Mas eu preciso de reduzir essa pressão até 1 atm. Então, se eu reduzir essa pressão até 1 atm, a temperatura que eu tenho que chegar é de menos 78 graus. Então, se o processo de produção do gelo seco, CO2 sólido,
na segunda etapa, passa por uma descompressão até 1 atm, para ele atingir o estado sólido a 1 atm, eu preciso ter uma temperatura, no mínimo, de menos 78. Sim ou não, pessoal? Olha só. Esse ponto de 5 atm para o CO2 e temperatura de menos 57 graus Celsius é o que a gente chama de ponto triplo. O ponto triplo é uma região de pressão e de temperatura onde eu tenho a substância nos seus 3 estados físicos, coexistindo ao mesmo tempo. Então, se eu submeter o CO2 a 5 atm de pressão e a temperatura de menos 57 graus, eu vou ter moléculas no estado gasoso, moléculas no estado líquido e moléculas no estado sólido. As 3 fases ao mesmo tempo. Tá? Bom, o que acontece, então, é que as transformações físicas elas podem acontecer ou por variação da temperatura, ou por variação da pressão. Normalmente, a gente passa do estado gasoso para o líquido para o sólido, comprimindo um gás, né? Aumentando a pressão. E normalmente a gente passa do sólido para o líquido para o gasoso, variando a temperatura, aquecendo. Mas dependendo das condições, eu posso trabalhar um associado a outro, né? Quem gosta aí de cozinhar? Quem gosta de programas de culinária, tipo MasterChef, tipo os caras lá do Sabor, da Globo. Lá mostra, por exemplo, uso de nitrogênio líquido, uso de máquinas de compressão, seladoras que fazem o vácuo no alimento. Quando eu pego e faço um vácuo no alimento, eu estou reduzindo a pressão para baixo de 1 atm. Quando eu uso nitrogênio líquido, a temperatura do nitrogênio líquido é menos 180 graus. Então, se eu combinar esses fatores, eu posso obter uma transformação de um gás para um sólido, né? E aí, na hora que aquilo entrar em contato com a minha língua, por exemplo, ele vai passar de sólido para gasoso, liberando moléculas que vão dar uma sensação diferenciada. Posso pegar um líquido e transformar ele no sólido, e quando ele entrar em contato com a língua, ele vai fazer rapidamente. Então, dá para brincar com os compostos químicos, com as substâncias, submetendo eles a diferentes condições de temperatura e de pressão. Tá certo, pessoal? Tudo bem, Camila? Bom, o próximo exercício fala de volatilização. Então, considere o clorofórmio, o etanol e a água, todos no estado líquido, a temperatura ambiente. A dependência da pressão de vapor dos 3 líquidos em função da temperatura é mostrado no gráfico ao lado. No topo de uma certa montanha, a água ferve a 80 graus. Neste local, dentro dos limites de erro da leitura, responda: qual a pressão atmosférica da montanha? Na sua temperatura de ebulição, o clorofórmio apresenta pressão de vapor igual à do etanol. A que temperatura? Qual solvente é mais volátil na montanha? Explique por que a volatilidade é diferente entre as substâncias. Quais as temperaturas de ebulição dos líquidos apresentados?
Então, olha só. Nesse exercício, nós temos, discutindo aqui, características de propriedades coligativas, que nós discutimos na aula passada, e conceitos de ligações entre as moléculas, que nós discutimos lá na química geral. Esse gráfico é um gráfico que serve para a gente avaliar a pressão de vapor de diferentes substâncias. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo com as ligações entre as moléculas? Com o aumento da temperatura. As moléculas começam a vibrar e elas rompem a sua ligação, passando do estado sólido para o líquido para o gasoso. Como essas três substâncias já estão no estado líquido, na temperatura ambiente, essas moléculas elas vão romper as suas ligações e passar para o estado gasoso. Então, eu tenho aqui, à medida que vai aumentando o número de moléculas no estado gasoso, vai aumentando o quê? A pressão. E à medida que eu vou aumentando a temperatura, aumento o número de moléculas no estado gasoso, aumento a pressão. Bom, o exercício me disse que a água ferve a 80 graus Celsius na montanha. Então, se a água ferve a 80 graus Celsius, olha aqui, ó. O gráfico da água é esse azul aqui, mais clarinho. A 80 graus, a pressão de vapor é de 400 miligramas de Hg. O que significa isso? Significa que a pressão de vapor ela é igual à pressão atmosférica. Então, no alto de uma montanha, a pressão atmosférica ela é menor do que a pressão atmosférica numa cidade de litoral. É por isso que quando a gente sobe um morro, além do esforço físico, é claro, quando a gente chega no topo do morro, a gente sente uma dificuldade maior de respirar do que embaixo. Então, se você subir um morro, por exemplo, uma montanha, né? Um morro não, uma montanha, que tem no mínimo uns 800 metros de altura, mesmo que você chegue lá em cima, descanse, e depois de um tempo, você ainda percebe a dificuldade de respirar lá em cima. Porque lá o ar é mais rarefeito. Eu tenho menos coluna de ar sobre os nossos corpos. Menos ar, menor a pressão. Se é menor a pressão atmosférica, e para passar do estado líquido para o gasoso, o líquido precisa de atingir uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica, no alto da montanha, se a água ferve a 80 graus, significa que a pressão de vapor é igual a 400, que é igual à pressão atmosférica em cima da montanha, que também é 400. Então, a pressão atmosférica na montanha é de 400 milímetros de Hg. Então, para vocês terem uma ideia, ó, a água ferve a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Ó, 1 atm corresponde a quase 800 milímetros de Hg. Na verdade, corresponde a 760 milímetros de Hg. Então, trata-se de uma montanha considerável. A pressão caiu de 760 para 400 milímetros de Hg. Então, é uma altitude significativa. Bom, o exercício vai então e pergunta: na sua temperatura de ebulição, o cloroforme apresenta pressão de vapor igual à do etanol. A que temperatura? Então, preste atenção. Para atingir a temperatura de ebulição, todo líquido tem que atingir a pressão de vapor igual da pressão atmosférica.
nós já vimos que a pressão atmosférica da montanha é de 400. Então, se eu traçar aqui uma linha azul, ó, de pressão igual a 400, essa linha azul corta a água a 80 graus. Nós discutimos a letra A, que é a temperatura de ebulição da água. Mas ela corta o etanol, que está aqui de verde, ó, na temperatura de 60 graus. E corta o clorofórmio numa temperatura de 40 graus. Então, na temperatura de ebulição do etanol, o etanol apresenta a mesma pressão de vapor na temperatura de 60 graus. Então, para eu atingir a mesma pressão de vapor de 400 milímetros de Hg, eu tenho que aquecer o clorofórmio a 40 graus, ou o etanol a 60, ou a água a 80. Aí todos eles terão 400 milímetros de Hg de pressão de vapor. Então, na temperatura de ebulição do clorofórmio, o etanol atinge a mesma pressão a 60 graus. Qual que é o solvente mais volátil aqui, então? A volatilidade tem a ver com a capacidade do líquido de atingir a pressão de vapor em menor temperatura. Então, olha aqui, ó. Para essa pressão de 400 milímetros de Hg, quem atinge primeiro essa pressão é o clorofórmio, numa temperatura de 40 graus. Isso significa que eu preciso fornecer menos energia para o clorofórmio passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ele volatiliza mais facilmente. E por quê que o clorofórmio passa mais facilmente para o estado gasoso? Porque o clorofórmio é uma molécula apolar, pessoal. E as moléculas apolares, que nós discutimos lá na química orgânica, na química geral, são moléculas que fazem ligações, interações, do tipo de polo induzido, que é uma interação fraca. Ela é menor do que a interação de polo e é menor do que a interação de hidrogênio ou as pontes de hidrogênio. Já o etanol, ele faz interações de hidrogênio e a água também faz interações de hidrogênio. Só que a água, em relação ao etanol, possui maior quantidade de interações de hidrogênio. Então, a água tem maior ponto de ebulição. Chega mais facilmente a 400 milímetros de Hg. Desculpa. Demora mais tempo para chegar a 400 milímetros de Hg do que o etanol. Então, o mais volátil é o clorofórmio. E essa volatilidade está relacionada com as interações entre as moléculas. Moléculas apolares são mais voláteis do que moléculas polares. E entre as moléculas polares, a água é a menos volátil. É a que precisa de maior temperatura para atingir o estado de ebulição. Tá certo? Bom, na letra D, que não é E, quais as temperaturas de ebulição dos líquidos apresentados? Então, se a pressão de vapor na montanha é de 400, a temperatura que eu atinjo essa pressão de vapor é a temperatura de ebulição. 40 para o clorofórmio, 60 para o etanol e 80 para a água. Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Então, quando eu tenho gráficos que relacionam pressão e temperatura, como o diagrama de fases
ou uma curva de aquecimento, eu tenho sempre que associar a pressão que eu estou querendo avaliar com a temperatura que eu estou querendo avaliar. Nesse cruzamento da temperatura com a pressão, se a pressão estiver igual à pressão atmosférica, eu tenho ponto de ebulição, ou a temperatura de ebulição. Tá? Tudo bem, pessoal? Com esse exercício anterior? Bom, próximo exercício fala, um aluno colocou 20 litros de água em 2 copos iguais e dissolveu uma colherada dessa de café de açúcar na água de um dos copos. Cobriu-os com um pedaço de gaze a fim de impedir a entrada de insetos ou de sujeiras maiores. Deixou ambos os copos no mesmo local, dentro de sua casa, e notou que, após alguns dias, a água de um dos copos tinha desaparecido por completo. Que palavra é mais adequada para o uso em lugar de desaparecido? A água desaparecida deixou de ser substância água? Por que a água do outro copo não desapareceu totalmente? Explique como um gráfico com 2 curvas de pressão de vapor permite explicar o resultado da experiência. Qual que é a expressão que eu devo substituir o termo desaparecido, pessoal? Se eu tenho um copo com um líquido e deixo ele na temperatura ambiente e de repente eu observo a redução desse volume, o que aconteceu com esse líquido? Isso, evaporou. Então, evaporação é um processo de passagem do estado líquido para o gasoso em qualquer temperatura. Evaporação. Quando esse processo de passagem do líquido para o gasoso acontece na pressão atmosférica, a gente fala de ebulição. Então, correto. Evaporação. A água desaparecida deixou de ser substância água? Se eu tenho um copo com uma solução aquosa, água e açúcar, o líquido que evaporou ali é a água. Ela continua sendo água. O que aconteceu? Ela só se alterou o seu estado físico. Passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, houve apenas uma transformação física. Não houve transformação química. A água continua sendo água. Por que a água do outro copo não desapareceu totalmente? Porque no outro copo tinha açúcar. E as moléculas de água deixaram de interagir entre elas e passaram a interagir com o açúcar. E ao interagir com o açúcar, para a água passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário mais energia. Então, o processo de evaporação ele foi retardado. A velocidade de evaporação diminuiu devido à presença do soluto do açúcar. Tá? É a mesma coisa que acontece quando a gente está fazendo café, água fervendo e adiciona o açúcar. Para de ferver. Para de ebulir. Porque agora precisa de mais energia.